Olá, boa noite. Você sabe o que é Janeiro Roxo? É o mês da campanha mundial de combate à hanseníase. Segundo o Ministério da Saúde, em 2016, mais de 25 mil brasileiros foram diagnosticados com a doença, número que representava aproximadamente 11% dos casos mundiais. Quais são os sintomas da hanseníase? Como é feito o tratamento? Essas e outras questões você acompanha agora no Jornal da UFO. Você gosta de teatro? A Academia Uberlandense de Contadores de História promove neste sábado, às 4 e às 5 horas da tarde, um evento de contação de histórias na Praça Sérgio Pacheco, no centro de Uberlândia. A peça vai ser apresentada pelo grupo Contadores Brincantes. E a notícia do dia: uma barragem da mineradora Vale se rompeu no começo da tarde desta sexta-feira na mina Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Até o momento dessa edição, os bombeiros confirmaram mais de 200 desaparecidos e 4 pessoas ficaram feridas. Acompanhe agora o depoimento do porta-voz do governo sobre os próximos passos para lidar com o problema. Determinou o imediato estabelecimento de gabinetes de crise para acompanhar a evolução da situação, tanto no Palácio do Planalto quanto no Ministério do Meio Ambiente. Os Ministérios das Minas e Energia, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional e Defesa foram acionados para integrar esforços federais e estaduais. O governo federal acompanha de perto a evolução da situação em condições de colaborar com o Estado de Minas Gerais. O presidente da República tem intenção de deslocar-se para a região amanhã às 8 horas. Já no início do ano, o Janeiro Roxo é um alerta para o combate à hanseníase. Em 2016, mais de 25 mil brasileiros foram atingidos pela doença. E esta semana em Uberlândia foi realizado um trabalho educativo com a população e atividades de capacitação dos profissionais da saúde. Nesta semana, aproximadamente 40 profissionais que trabalham na atenção primária à saúde participaram de uma capacitação com teoria e prática no CREDESH, o Centro Nacional de Referência em Dermatologia Sanitária e Hanseníase, do Hospital de Clínicas de Uberlândia, da UFO. Participaram médicos e enfermeiros de 18 cidades do Triângulo Mineiro. A ideia é que eles voltem para os municípios onde trabalham com mais informações sobre a hanseníase. Eles vieram aqui para buscar essa capacitação, para estar melhorando a base do conhecimento, né? Tá aumentando essa bagagem, para estar tendo mais segurança com o atendimento com esse paciente, né? Tá detectando melhor esses casos precocemente para evitar futuras incapacidades físicas, né? Péricles é médico hansenólogo e atende na rede pública da região de Patrocínio e Monte Carmelo. Apesar de ser especialista e lidar com hanseníase há anos, ele conta que participar dessa capacitação é importante. É importante que a gente esteja sempre em contato com os demais profissionais que trabalham na área, no aspecto de troca de experiências, enriquecimento no próprio conhecimento, já que todo processo ele necessita que você tenha que se reciclar. Tudo vai se desenvolvendo, não só com relação ao diagnóstico, com relação também a exames complementares e a própria terapêutica. A hanseníase é uma doença crônica infecciosa causada por bactéria. Costuma afetar a pele, nervos periféricos e olhos. A descoberta da doença em estágio inicial ajuda a evitar que o paciente fique com deformidades ou incapacidades físicas.
Com profissionais capacitados, novos casos da doença podem ser identificados rapidamente, diminuindo riscos de sequelas. Os principais sintomas da hanseníase são caroços ou nódulos no corpo, que podem ou não ser avermelhados e doloridos, febre, edemas e dor nas juntas, entupimento, ressecamento, ferida e sangramento no nariz, perda da sensibilidade, não sentir o toque, nem calor ou dor em uma região do corpo. Em 2018, o CREDEST notificou 227 casos de hanseníase. 113 eram de pessoas que moram em Uberlândia. O centro atende, em média, 2.000 pessoas por mês, da nossa região e de todo o país. Em Uberlândia, o número de novos casos é considerado alto. A média na cidade é de 11 casos para cada 100.000 habitantes. O ideal, segundo o Ministério da Saúde, é de 2 casos para cada 100.000 pessoas. Ainda segundo informações do Ministério da Saúde, no Brasil todo, o número de casos detectados diminuiu 42%, de 2007 para 2016. A doença tem cura. O tratamento é por poliquimioterapia, ou PQT. Mas, em geral, 1/3 dos pacientes tratados com esse medicamento voltam a ter a doença. Para ajudar quem enfrenta a hanseníase, o CREDEST reúne equipes com 40 profissionais de várias áreas, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, cirurgiões dentistas, psicólogos e farmacêuticos. Para falar, então, mais sobre esse tema, nós convidamos o Rafael Zardini, ele é psicólogo do Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase, conhecido como CREDEST, que nós apresentamos agora na reportagem. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. E aqui também, ao nosso lado, está a Cláudia Fagundes. Ela é psicóloga e voluntária, cofundadora da Casa das Boas-Aventuranças, das Bem-aventuranças, me perdoem. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Vamos então começar falando dessa questão da hanseníase. Na sua opinião, por que foram vários dados apresentados? Por que Uberlândia talvez ainda apresenta maior número de casos em comparação a outros locais do Brasil? A Uberlândia notifica muitos casos porque nós temos na universidade um centro de referência que é um dos 6 centros especializados no tratamento da doença no Brasil. É uma doença que pode ser tratada na rede de atenção básica, por isso o treinamento dessas equipes aqui em Uberlândia, mas de maneira geral, parte da notificação diz respeito a esse centro estar aqui. Outra parte diz respeito aos esforços. Não é uma doença que necessariamente está aumentando o número de casos, mas eles estão sendo encontrados. Na medida em que, por muito tempo, essa doença foi negligenciada, sob muitos aspectos, inclusive sobre o aspecto acadêmico. Então, à medida que hoje se fala mais, que espaços como esse são abertos, que treinamentos no CREDEST são realizados, evidentemente o número de casos tende a aumentar. Uma vez que os profissionais que estão na ponta da rede passam a interpretar melhor os sintomas da doença e encaminhar esses pacientes para o CREDEST para um diagnóstico, para tratamento, até mesmo para um diagnóstico diferencial. Então, por isso, talvez esse número de casos, mas é uma doença que ainda é bastante presente. Nós somos, no mundo, o 2º país em número de casos. Então, é uma realidade brasileira. Nós perdemos para a Índia no momento. É uma medalha de prata talvez ingrata para o país, mas que nós ainda temos, e indica que nós temos ainda um caminho longo a percorrer. Certo. Falando nessa questão, então, de um caminho ainda longo a percorrer, outro caminho também é lidar com esse estigma, às vezes o preconceito, a falta de informação? Isso. Realmente atrapalha muito, né, na condução, na evolução mesmo do tratamento. É um diagnóstico muito difícil de ser recebido. E quando ele é recebido, a pessoa tem que receber também todo o amparo, não só da equipe, como da família e também da sociedade. Hoje o nosso trabalho é nesse sentido, né, de levar esclarecimento para a sociedade, para que a gente não tenha mais que passar por esse tipo de estigma em pleno século XXI. Por que você acha, Cláudia, que as pessoas talvez ainda estigmatizam a hanseníase? O peso da história ainda é muito grande. Infelizmente, essa relação com os mitos ainda prevalece, né? Então, até que a informação permeie toda a sociedade, que isso seja aceito,
Na verdade, às vezes a gente trabalha com uma desconstrução de conceito, né, que é mais difícil ainda. Então, até a gente percorrer esse caminho, né, precisamos trabalhar com muita informação, com muita parceria, para a gente poder conseguir derrubar um pouco mais esse estigma. Certo. Na reportagem também, mas ao final, né, foi apresentado a poliquimioterapia, PQT, como uma forma de tratamento, só que às vezes também pode acontecer do paciente apresentar novamente o quadro anterior. Conta pra gente essa questão dessa medicação, por que talvez, em média, 1/3 dos pacientes voltam com os mesmos sintomas? É uma miscelânea de fatores. Existem basicamente os casos de recidiva, que são aqueles onde a pessoa, depois de tratada, volta a ter sinais e sintomas da doença depois de 5 anos de tratada. E existem os casos de falência terapêutica, que são aqueles casos que a pessoa volta a adoecer depois de menos de 5 anos de terminado 24 doses do medicamento. Ou seja, quase 2 anos, basicamente, ou mais de 2 anos de tratamento. Então, hoje, é verificado no CREDEST que a poliquimioterapia, embora eficiente, ela foi lançada na década de 40. Então, nós temos, no mínimo, 60 anos de medicamentos. E isso acaba levando, em alguns casos, a esses casos de recidiva. Hoje, o investimento em relação à criação de novas moléculas ou talvez a utilização de outros medicamentos na hanseníase ainda é algo que é estudado, mas que ainda é pouco colocado em prática, ou não é estudado em alguns casos, né? Não existe ainda um interesse pela busca, por exemplo, de novas moléculas. Há uma série de fatores, às vezes uma resistência bacteriana. De fato, quando nós usamos antibióticos, de maneira geral, a bactéria em si pode sofrer alguns processos e, naturalmente, alguns pacientes podem encarar, por exemplo, um caso de resistência medicamentosa. Então, o antibiótico não faz efeito. Outros casos, muitas vezes o paciente tratou, mas não tratou adequadamente, não foi assíduo. Outros casos, o paciente não teve a sua avaliação de contatos realizada, ou seja, pessoas próximas a ele, de dentro de casa, muitas vezes não procuraram a unidade para serem avaliados. Como é uma doença cuja transmissão é por via aérea superior, é pela respiração, se em casa eu tenho um companheiro, uma companheira também doente, ele não é avaliado, ele pode, eu costumo dizer, a gente começa, na verdade, a fazer um cabo de guerra, porque o esforço do paciente, da equipe, com o uso da PQT, puxando para esse paciente melhorar, e muitas vezes esse familiar dentro de casa, transmitindo, mas talvez ainda não demonstrando sinais e sintomas, colocando bactérias nesse paciente novamente. Então, é uma miscelânea. Você tocou nesse ponto, é interessante para a gente explicar para o pessoal de casa. Pode acontecer, então, dos sintomas ficarem silenciosos, vamos assim dizer, por quanto tempo? Talvez os sintomas não apareçam logo de cara? Não, e isso é uma característica da doença. Em geral, quando a pessoa entra em contato com o bacilo, ela não vai manifestar a doença de imediato. Existe um período de incubação, ou seja, um período de latência, onde mesmo essa bactéria presente no organismo, ela não irá se manifestar, ou seja, ela não causará de imediato nenhum prejuízo, nenhum sinal e sintoma. Qual que é esse prazo? Em média, de 2 a 10 anos. Então, se o paciente manifesta hoje a hanseníase, nós vamos tentar fazer um retrospecto da vida dele, na tentativa de identificar um possível lugar de contato ou um possível transmissor. Não é uma doença de manifestação rápida, por isso é considerada uma doença infecciosa crônica, né? Pelo tempo de incubação. Interessante. Cláudia, no caso, como que as famílias podem dar esse suporte, o apoio àquela pessoa que foi diagnosticada com a hanseníase? A primeira coisa é participar dos exames de contato. Isso aí acho que já é o maior suporte que um paciente pode ter, porque assim que ele recebe o diagnóstico, todos os familiares, todas as pessoas do convívio íntimo daquele paciente são chamadas para passar pela avaliação de contato. Então, quando eles participam e continuam assíduos, né, durante os anos que se seguem, o paciente se sente, né, amparado, se sente a família toda fazendo parte do tratamento dele. E isso, com certeza, vai só melhorar a questão do tratamento. Certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Nós vamos saber como fica a previsão do tempo em Uberlândia e outras cidades da região neste sábado.
O sábado em Uberlândia deve começar nublado e com fortes pancadas de chuva. A máxima fica 28 graus e a mínima 20. Em Patos de Minas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima 31. A chuva pode surgir e a nebulosidade permanece. Pancadas de chuva e céu nublado também em Monte Carmelo. Os termômetros marcam entre 20 e 29 graus. Em Tuiutaba, o calor diminui. A temperatura máxima fica na casa dos 30 graus e a mínima é de 21. Previsão de chuva à tarde. Sábado de sol entre nuvens e grande possibilidade de chuva em Patrocínio. As temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Você já sabe como vai curtir o fim de semana? Depois do intervalo tem as dicas da nossa agenda cultural. E nós vamos continuar também a nossa conversa sobre hanseníase. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, envie para a gente, pode ser pelo WhatsApp, o número aparece aí na tela, vou reforçar. É o 996397880. Tem também o Facebook e o Instagram da TV Universitária. Aproveite, durante o intervalo e também o segundo bloco, você pode enviar suas perguntas. Até mais! Além de lidar com os sintomas da doença, efeitos colaterais dos remédios, em alguns casos sequelas, quem é atingido pela hanseníase costuma ter que enfrentar preconceito. Hanseníase tem cura. É em busca dela que o senhor Carlos viaja para Uberlândia uma vez por semana, aos 67 anos de idade. Senti dor nas pernas e foi nascendo o problema, a ferida, foi crescendo, nem dá por fé. Aí procurei a Casa de Saúde, lá antigamente foi lá em Jaraguá. De Jaraguá eles passaram para cá, eu estou seguindo o tratamento. Ele é atendido no CREDESH, o Centro Nacional de Referência em Dermatologia Sanitária e Hanseníase, do Hospital de Clínicas de Uberlândia, da UFO. Mas o descanso no sofá é num lugar que fica do outro lado da rua, na Casa das Bem-aventuranças. Em média, 410 pacientes passam aqui pela CBA por mês. Eles podem tomar um cafezinho da manhã, um lanche no meio da manhã, almoçar, ter lanche no meio da tarde e para os que vão dormir aqui na casa, tem jantar também. O seu Carlos está aqui aproveitando um bolinho. Tá gostoso? Beleza, por. A casa foi criada há 9 anos por pessoas que trabalhavam no CREDESH. Para pagar as despesas, além de receber verba da prefeitura, fazem um brechó na garagem, bazar uma vez por mês e venda de mini pizzas. A casa também faz palestras sobre a hanseníase. Josane trabalha aqui como assistente social. Convive diariamente com pessoas que passam pelo tratamento contra a hanseníase e suas famílias. É um processo que às vezes não é fácil, porque ainda existe um preconceito muito grande em relação à doença, né? E às vezes as pessoas da família têm que estar vindo aqui para fazer exame de contato, elas às vezes não querem vir, elas se negam a vir. Então a gente precisa estar fazendo todo um trabalho, né, de acabar com esse estigma, tanto no grupo familiar mesmo. Às vezes ele não quer que o vizinho saiba que ele tem a doença, ele não quer que o empregador dele saiba, porque às vezes acontece os casos até de serem mandados embora. Justamente por isso, por causa desse preconceito que ainda existe, que as pessoas não conhecem o que é a doença, como ela é transmitida e como que é o tratamento. Sabe o que é a hanseníase? É uma doença que é transmitida por... Não sei. É o mesmo sinônimo de lepra. Eu conheço muito pouco da doença, o que eu sei é que ela atinge os ossos e que é causada por várias coisas como a Coca-Cola. Muito por alto. É aquela doença da lepra, né? Esse é um trecho da websérie Mãos do Estigma, que está disponível na internet com 4 episódios. Foi feita por Bárbara, Guilherme e outros 5 estudantes quando estavam no primeiro período do curso de jornalismo da UFO. Eles perceberam que a falta de informação é um problema. Quando a gente foi falar com as pessoas sobre a doença, o que elas sabiam sobre isso, a gente percebeu que era uma total falta de informação, que era uma coisa bem generalizada. E a gente foi tentar entender o porquê. E quando a gente começou a pesquisar sobre de onde foi construídas as informações que as pessoas tinham acesso sobre a hanseníase, a gente percebeu que era uma coisa construída há séculos atrás. Porque em uma determinada
época da nossa história, ou da história mundial, leproso era todo mundo que não era saudável. Acredita-se que a hanseníase exista há mais de 2.000 anos. Por muito tempo foi chamada de lepra, mas na década de 80 a cura foi descoberta e o nome lepra abandonado. O que ainda não foi superado é o preconceito. A gente percebeu que, às vezes, o preconceito, né, como eles contando pra gente, vem da família. Então, uma senhora, por exemplo, que a gente conversou, o marido dela, por exemplo, convivia com ela, não tinha esse problema, mas não gostava de sair de casa com ela, não gostava de ter essa exposição, porque, como eu disse, é uma doença que fica aparente na pele, né, que dá para você ver. Ou, às vezes, até de não saber, a própria pessoa não saber que existe a doença hanseníase. Então, como é que ela ia saber que talvez ela tinha hanseníase se nem da doença ela tinha conhecimento? Dona Marina ajuda pessoas atingidas pela hanseníase há 40 anos. Ela é voluntária na ONG Sociedade Eunice Weaver. Ela lembra que, antigamente, as condições de pessoas atingidas pela doença eram piores. As condições que o Estado oferecia para o tratamento eram mais precárias. Hoje, a hanseníase é uma enfermidade como outra qualquer que tem cura. E o que ficou de muito ruim em tudo isso é só essa rejeição, esse estigma que o hanseniano sofre pelo meio social, essa rejeição. Então, era muito diferente. Naquela época, nós tínhamos mais ou menos umas de 90 a 100 famílias em que a gente fazia com quem a gente fazia esse trabalho. Hoje, nós temos apenas 37 famílias que estão lá conosco. Então, por aí a gente vê que a incidência e a necessidade mudou. A Casa das Bem-aventuranças está aberta a doações e novos voluntários. Anota o endereço: Rua Capricórnio, número 95, bairro Jardim Brasília. E o telefone para contato é o 3084-0407. Rafael, como que nós podemos entender melhor como que o diagnóstico é feito da hanseníase? E é mais comum em homens, mulheres, e qual a faixa etária? A hanseníase, em relação à faixa etária, atinge a toda a população. O que se preocupa em relação à faixa etária é que, quando casos menores de 15 anos são diagnosticados, isso indica que a transmissão da doença está altamente ativa. E em relação a esse dado, na nossa região, ele é alto além do esperado. Então, é um parâmetro de detecção alto ainda e indica que a transmissão da doença ainda é bastante ativa. Quanto ao diagnóstico, ele é feito no CREDESH. E eu digo no CREDESH porque, por sermos centro de referência, existem peculiaridades específicas do nosso serviço, através de alguns exames. Alguns clínicos, chamado dermatoneurológico, que é uma avaliação da pele em busca de áreas com manchas ou alterações de sensibilidade. Nervos, é palpado alguns nervos do corpo em busca de alterações nesses nervos. Há também exames de sangue que o paciente pode fazer no CREDESH para o diagnóstico. Então, entre biópsias, exames de sangue. Então, existe uma gama de exames. Na rede básica de saúde, e também tem, não posso me esquecer da baciloscopia, que é um exame preconizado pelo Ministério. Então, o CREDESH ele tem uma rotina de exames de diagnóstico específica por ser centro de referência, responsável pela pesquisa, o ensino e a assistência em hanseníase. Mas se o paciente, por exemplo, em uma cidade menor, procurar o posto, ele vai realizar o dermatoneurológico, que é uma avaliação da pele e palpação de nervos, e provavelmente a baciloscopia. Os exames de sangue, de biologia molecular, são executados unicamente no CREDESH. O fato das cidades menores não terem acesso a esses exames não invalidam o diagnóstico, mas o CREDESH, por ser centro de referência, responsável inclusive pelo diagnóstico diferencial, tem algumas tecnologias diferenciadas que auxiliam no diagnóstico. Certo. E conhecendo o diagnóstico, é possível também, além de receber esse diagnóstico, evitar o contágio? Antes mesmo que a pessoa precise receber o diagnóstico, como é que é possível evitar o contágio? Olha, nós convivemos em uma área que certamente a gente vai ter contato, né? Só que nós não estamos numa área considerada ainda hiperendêmica. Provavelmente, quando
Nós só vamos saber que a gente está convivendo com uma pessoa quando apresenta os primeiros sinais e sintomas da doença, né, que foram descritos aqui. Então, vamos conviver normalmente em sociedade, sem essa neura de, nossa, vou pegar, não vou pegar, vou andar de ônibus, vou conversar, vou abraçar, de jeito nenhum. Conviver normalmente com todas as pessoas, e quem faz o diagnóstico também pode continuar levando uma vida normal de convivência, em todos os meios de trabalho, religiosos, pode continuar frequentando tudo tranquilo. E Cláudia, o que você acha que mudou de gerações passadas, historicamente falando, e para os dias de hoje? Essa questão da hanseníase e como a sociedade lida com a doença? Olha, eu vou pegar um exemplo que a gente tem lá na casa. Nós temos muita dificuldade de captar voluntários, né? Às vezes a gente convida, as pessoas passam por lá, nós já passamos por algumas situações interessantes que as pessoas querem nos ajudar, mas chega lá na porta da casa, entrega assim, morrendo de medo da roupa, o negócio e sai correndo e tal. Então, assim, os jovens têm sido nossos parceiros. Então, eu acredito que o fato deles nos trazerem esse peso histórico, toda essa carga histórica da doença, ajuda muito. Esse é o exemplo que a gente mais vivencia na casa com relação a isso. Um bom exemplo, com certeza. Rafael, e a prevenção, como ela deve ser feita? De maneira geral, a prevenção ela é feita primeiro com informação, na medida em que é uma doença que a transmissão é por via aérea superior, e um dado interessante a se dizer é que não basta um contato único, completando o que a Cláudia colocou, o contato é prolongado. Então, como ela colocou bem, um contato esporádico com alguém doente não contamina ninguém. O contato é prolongado, de meses convivendo com alguém que possui a hanseníase em sua forma transmissível, aí sim, e a pessoa precisa também ter alguma fragilidade imunológica específica para a hanseníase para se contaminar. Para a gente encerrar, formas de tratamento, o Ministério da Saúde prevê uma mudança? Conta pra a gente essa possível novidade. Sim, existe hoje uma proposta de mudança do esquema terapêutico bastante controversa. Na verdade, essa mudança se resume em redução. Hoje há uma proposta de reduzir o tratamento das pessoas com hanseníase para 6 meses, sendo que o que se existe hoje preconizado pela Organização Mundial de Saúde é que alguns pacientes tratam por 6 meses, outros por 12 meses e outros por 24 meses. A proposta do MDTU é colocar um único esquema de tratamento por um período de tempo de 6 meses. E aí, voltando aos dados do começo da nossa conversa, quando a gente fala que 30%, 1/3 dos pacientes voltam para a unidade depois de tratados, seja por recidiva ou por falência, nós estamos falando de um movimento contrário. Os dados e a realidade mostrando um dado e o Ministério da Saúde na contramão disso. Então, nós deveríamos estar hoje preocupados em talvez desenvolver novas moléculas, descobrir novos antibióticos para a hanseníase e o Ministério contra os dados, propondo uma redução do tempo de tratamento. Vale, então, vamos acompanhar o que vai virar essa decisão, né? Hoje é sexta-feira, dia de saber as dicas da nossa agenda cultural, olha só. Olá, tá na hora de saber o que tem de bom para o fim de semana na nossa agenda cultural. Daqui a pouco, para quem gosta de pagode e outras músicas do momento, tem o som do Paquá. Os meninos vão fazer a festa no London a partir das 11 horas da noite. Sábado tem a festa Inimigos do Fim no Clube Belgrano. O encontro é a partir das 11 horas da noite, não vai perder. No domingo tem Feira Flash da Banca, vai ser a partir das 2 horas da tarde até as 10 da noite. A entrada é gratuita. E para você que não quer sair de casa, olha só essas dicas para curtir o fim de semana. Então, a minha dica são 2 séries, a primeira é The Good Doctor e a segunda é Titãs. The Good Doctor basicamente trata a história de um médico que é autista e como ele lida no seu dia a dia. E Titãs recupera o clássico dos desenhos que são os Titãs, feito pela Netflix. A dica, bom, eu vou falar sobre todo um gênero de música que existe no meu país, que é Colômbia, que é a salsa. Agora, a salsa é bem parecida assim com o forró, tem um ritmo bem parecido. E aí eu vou recomendar para vocês um cantante muito bom, que se chama o Joey Arroyo. Uma música muito movida, muito gostosa para dançar. Bem, eu vou indicar The Americans, que é uma série americana. E ela fala sobre a Guerra Fria.
E eu vou indicar ela por causa da trama que ela tem e de como ela aborda a Guerra Fria de um jeito não americano, de tratar esse tema. E vale a pena assistir? Muito. Já ganhou vários Globos de Ouro, então super indico. Essa foi a nossa agenda cultural. Na semana que vem tem mais dicas para você. Um bom fim de semana e até lá! Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da UFO. Seja sempre bem-vinda. Foi um prazer. Rafael, muito obrigada também por todas as informações e pela presença. Muito obrigado. Quero agradecer também a sua companhia e te desejar um excelente fim de semana. Até mais.